Muitas pessoas não conhecem a verdadeira ideologia comunista. E o vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês a verdadeira ideologia em seu lado obscuro, né? O lado sanguinário que ninguém te contou, a gente vai te falar agora. Então, já deixa o like aí para nos ajudar e vamos embora. Compartilha esse vídeo aí também. Antes de tudo, a gente deve saber o que é o comunismo. Eu não posso falar de uma ideologia sem antes apresentar ela. E o comunismo significa uma ideologia, né, política e filosófica que tem o seu objetivo de criar uma sociedade comunista. E o que é uma sociedade comunista? Segundo os seus idealizadores, seus pensadores, uma sociedade comunista é uma sociedade que as pessoas têm pensamentos igualitários, sem a presença do Estado, não existe dinheiro, também a gente vê que é uma sociedade completamente utópica, uma sociedade que não tinha como existir sem a presença do Estado, sem dinheiro, sem propriedade privada, ou seja, não existe propriedade privada na sociedade comunista. A ideia comunista ela surgiu no século XIX na Europa com o intuito de modernizar o socialismo. O seu maior idealizador foi Karl Marx. Ele que veio com pensamentos libertadores. Ele tinha o pensamento de libertar o proletariado ou os funcionários das empresas, dos capitais, né? E viverem numa sociedade onde nem existiria empresa nem patrão. A gente sabe que era uma sociedade que nunca iria conseguir dar certo. Pois bem, já no final do século XIX, a gente podemos citar aqui Vladimir Lenin, que se juntou ou tornou-se adepto aos pensamentos marxistas. E assim, também Lenin ele conseguiu se tornar o primeiro líder da União Soviética, que era composta por 15 repúblicas. Lenin teve um problema aí no ano de 1921, né, e foi sucedido por Stalin. Pois bem, esses líderes passaram 60 anos de governo comunista nos países que o comunismo se proliferou. E os líderes, durante esses 60 anos, se tornaram pessoas ambiciosas e maus, né? E a gente vê aí que a existência do comunismo, ele levou as pessoas a terem seus direitos privados, as pessoas tiveram também, passaram fome. O comunismo, em 60 anos que ele existiu, com os seus líderes, como eu já falei, ambiciosos e maus, levou a sociedade daquela época do século XIX a viver um momento terrível, porque eles foram privados dos direitos que as pessoas têm de seguir, foram privados também de alimento, né? Muitos passaram fome, muitos foram torturados durante os 60 anos de comunismo. Falei, o comunismo torturou e tal, e estima-se que o comunismo em 60 anos matou mais pessoas do que qualquer outra ideologia que existisse, ou seja, o comunismo matou mais que o socialismo, matou mais que o capitalismo, matou mais até que o próprio nazismo. O comunismo ele foi mais fatal do que o próprio nazismo, para você ter uma ideia. Para se ter uma ideia, em 60 anos morreram mais de 100 milhões de pessoas. E um dos países que chama mais a atenção na história comunista de sofrência é a Ucrânia, porque a Ucrânia, durante os anos de 1932 e 1933, passou por uma situação de escassez total. Isso porque Stalin
resolveu fazer uma reorganização da agricultura lá na Ucrânia. E ele sabia que o projeto não iria dar certo. Porém, mesmo assim, ele não teve aquela ideia de que compaixão. Ele não teve compaixão. Ele sabia que o projeto iria dar errado, porém, mesmo assim, ele executou o projeto, levando lá na Ucrânia 12 milhões de pessoas à morte. Pessoas que morreram de fome. Só na Ucrânia, para vocês terem ideia, com essa reorganização que ele fez lá da agricultura. E Stalin sabia que o projeto não iria dar certo. Porém, como eu já falei, os líderes comunistas eles eram ambiciosos e maus, principalmente Stalin. Ele não se importou com a população e com as pessoas que iriam morrer. A gente sabe que o comunismo ele foi uma ideologia que ele abriu portas para várias outras ideologias, entre elas o totalitarismo. Então, os líderes comunistas, Stalin, eles eram pessoas que pensavam em si mesmo e a população para eles não importava muito. Então, só na Ucrânia foram mais de 12 milhões de pessoas que morreram devido àquela reorganização agrícola ali. Sem falar que o comunismo também privou as pessoas da liberdade. Pessoas elas não podiam viajar, não podiam abrir empresas sem que o governo ele pudesse autorizar. Sem autorização não podia se viajar, nem abrir empresa, nem nada. A liberdade de expressão as pessoas não tinham durante o governo comunista. E também a liberdade religiosa as pessoas eram privadas, ou seja, as pessoas não tinham a liberdade religiosa. O comunismo ele privou as pessoas do direito à religião. As pessoas não tinham direito à imprensa. A imprensa era controlada pelo governo. A imprensa postava apenas o que o governo queria. E sem falar que além da Ucrânia, que passou por aquela crise na agricultura que levou 12 milhões de pessoas à morte, no mundo inteiro, onde o comunismo se instalou, melhor, vou reformular, não no mundo inteiro, mas nos países onde o comunismo se instalou, as pessoas passaram fome. Além de terem seus direitos privados, além de não poderem ter a liberdade de expressão, além de não poderem trabalhar ou trabalhar para manter os líderes, eles passaram fome. Entre alguns relatos de algumas pessoas que passaram pelaquela época tal e sentiram na pele o comunismo, algumas pessoas em alguns livros, tem alguns livros que você pode até estudar para não ficar dependendo do que eu estou passando para você, livros como O Lado Negro do Comunismo e tal. Eles relatam que existiam momentos de que eles comiam até as próprias pessoas para poder matar a sua fome. Eram pessoas, mães que matavam seus filhos para poder sobreviver, se alimentando deles, para você ver a crueldade, né? E algumas práticas de tortura que eram utilizadas nas pessoas. Entre elas, uma tática vietnamita, acho que é assim, vietnamita, que era utilizada no Vietnã durante a guerra que houve lá. Então, era a prática de enterrar as pessoas vivas para torturarem elas. Então, quem se opunha ao governo, eles pegavam, enterravam elas vivas na frente das pessoas para que os outros pudessem ver e pudessem sentir medo e assim se alinhar ao governo comunista. Então, eram essas práticas
também para que eles pudessem, voltando à questão da religião, para que eles pudessem negar a fé. Essa é apenas a prática mais cruel, que é enterrar as pessoas vivas, né? Também, como eu já falei, foram 60 anos de governo comunista e que os países passaram tal, e nesses 60 anos foram mais de 100 milhões de pessoas mortas. Existem países que mataram muitas pessoas, entre eles, né, o comunismo levou muitas vidas, e entre os países que mais matou pessoas está a China. A China conseguiu matar 65 milhões de pessoas com o governo comunista. A China ainda continua no comunismo, né? Mas é um comunismo meio voltado ao capitalismo e tal, né? É um comunismo transvestido de capitalismo, entendeu? A China ela vive comunismo para tu, capitalismo para mim lá. É assim lá que tá funcionando. Então as pessoas, a China ela não é 100% comunista, mas quando ela foi 100% comunista, morreram 65 milhões de pessoas. Não é que hoje ainda lá morre muita gente ainda lá na China devido a essa ideologia que ainda permanece lá um pouco. Além da China, a União Soviética foram 20 milhões de pessoas que morreram. Aqui na América Latina, o comunismo ele não teve uma expansão, ou ele não conseguiu se expandir de maneira necessária a conseguir um grande número de mortes, mas aqui ainda, infelizmente, na América Latina, 150 mil pessoas morreram devido à ideologia comunista. Sem falar do Vietnã, Coreia do Norte, entre outros países. E só lembrando que a Coreia do Norte ela ainda continua no regime comunista. Só que é um regime comunista mais avançado, que é o chamado totalitarismo, ou como as pessoas dizem, o ditador, tal. Não vou falar da Coreia do Norte muito aqui não, para depois eu não ser perseguido, né? Vai que o Deus Supremo de lá mande me perseguir mais. Então, o comunismo ele conseguiu se instalar aqui na América Latina. Hoje, como eu já falei, tem muitas pessoas que dizem que o comunismo acabou quando a queda do Muro de Berlim se deu. O Muro de Berlim caiu, o comunismo acabou. Porém, isso não passa de uma farsa. Por que de uma farsa? O comunismo ele não acabou ali. Como eu já falei aqui, o comunismo ele evoluiu, ele se modernizou. A prática comunista ela ainda continua, e até aqui no Brasil a gente vê partidos comunistas com ideologias comunistas, como o PCO, como o PSTU, o PCdoB, né, o PCB. São partidos que são comunistas aqui no Brasil, que têm ideologias comunistas. E a gente vê também outros partidos que não têm o C de comunista, mas são comunistas. A gente pode citar o próprio PT. O PT, tem gente que diz, o PT não é comunista, mas o PT ele tem viés comunista. O seu desfechamento, o seu completo, eu posso assim falar, quando a gente vai comparar com as ideias comunistas, o PT ele se enquadra como um partido comunista. Entre outras, né, que até na última campanha o seu candidato disse aí sobre controle de mídia e tal, isso que o comunismo faz. E prega também sobre o proletariado, tal, a resistência. Porém, o PT ele é um comunista moderno, entendeu? Um comunista moderno. Por quê? Porque durante o tempo do governo do PT,
Eles, claro que eles agradaram muitos bancos, muitas empresas privadas e tal. Porém, ele ainda tem, dentro das suas raízes, o viés comunista. E como eu falei, o comunismo ele se modernizou. E hoje a gente tem o modernizou de uma forma que o comunismo virou um comunismo cultural. O que é um comunismo cultural? Um comunismo que a gente está sendo passado às pessoas dentro de faculdades, escolas e tal. O aluno sai da escola, sai de uma faculdade, achando que o comunismo é bom, que o comunismo é a melhor opção de sociedade e tal. Por quê? Porque eles mostram o lado bom do comunismo. Eles não mostram, como eu já falei aqui, que o comunismo foi a ideologia que mais se matou gente na história do mundo. Entre todas as ideologias, nazismo, e eu falo aqui nazismo porque o nazismo foi a pior ideologia, mas o comunismo superou o nazismo em questões de morte, né? Questão de privar os direitos sociais das pessoas, em questões de privar as pessoas de declararem sua fé. O comunismo ele conseguiu fazer tudo isso, ele conseguiu superar o nazismo. Porém, o comunismo cultural, o comunismo moderno, que é o comunismo cultural, eu posso falar assim, ele está infiltrado em escolas, universidades, faculdades, onde alguns alunos ou os alunos eles saem das escolas achando que o comunismo é bom. E isso por quê? Porque os professores, existem muitos professores que são comunistas e eles vão ensinar. Agora é aquele negócio, eles não vivem, não viveram. Então eles falam, achar que é bom, o achismo. A gente acha que é bom porque no livro diz assim, mas quem viveu, quem estava na época sofreu e muito. Não é à toa que foram mais de 100 milhões de pessoas mortas por essa ideologia. Então, o comunismo ele não se acabou. Quem diz que o comunismo acabou na época da queda do Muro de Berlim, está errado, porque o comunismo ele não acabou. O comunismo ele apenas modernizou e entrou nas faculdades e escolas para que, através das faculdades e escolas, crie-se uma sociedade com pensamento comunista, ou seja, uma sociedade que já vai sair da escola, das faculdades, das universidades, com pensamento comunista, entendeu? Com o pensamento de que o Estado é ruim, que a empresa é ruim e que a gente tem que fazer uma forma de acabar com a empresa, com o patrão. A gente tem que viver uma sociedade onde o patrão não tem vez, onde a gente tem que estabelecer uma ditadura do proletariado, onde o proletariado domina. Porém, a gente sabe que isso é prejudicial. E então, como eu falei, também uma forma do novo comunismo, do comunismo moderno, é que eles agora estão tentando, eles fazem uma lavagem cerebral na cabeça dos alunos, ensinam que o comunismo é bom e tentam, como o Brasil, vou usar o exemplo do Brasil aqui, o Brasil ele é uma democracia popular. Por que uma democracia popular? Porque o presidente, o líder máximo da nação, que é o presidente da República, ele é instituído pelo povo. Então, eles passam a ideia do comunismo e tal, popular, que o comunismo é bom, e os que saem da universidade, das faculdades, eles elegem um presidente comunista. Isso é o comunismo cultural. Elege um presidente comunista e o presidente vai estar ali. Automaticamente o presidente comunista, o presidente hoje do Brasil, ele tem o poder de indicar ministros ao Supremo Tribunal Federal. Então, se a gente tem um presidente comunista, automaticamente ele não vai indicar um ministro capitalista. Ele vai indicar um ministro comunista. Ou seja, aí o comunismo cultural é isso. Ele indica, a gente tem um presidente comunista, ele indica um ministro comunista.
E a gente sabe que o nosso Supremo é feito por 11 ministros. E imagine 11, a gente sabe que 6 é maioria. E imagine 6 ministros comunistas. Maioria vence, ou seja, o Brasil, a partir daquele momento, iria passar a ter viés comunistas, porque tudo que fosse aprovar ia ser comunista. Ah, mas tem os deputados. Os deputados hoje a gente pode dizer que a gente tem um número muito proporcional de número de deputados de esquerda. Então, a esquerda também faz parte do comunismo. Ah, não, porque a esquerda é socialista, mas o socialismo é o quê? O socialismo é a base inicial do comunismo. Ou seja, o comunismo ele surgiu do socialismo modernizado. Aí depois do socialismo veio o comunismo, hoje a gente tem o totalitarismo e tal, que veio surgindo de uma da outra. E eu também arrisco em dizer que o nazismo faz parte do comunismo. Porque se a gente for para a prática, o nazismo ele tem sim um viés que tem a ideia comunista em algumas questões. Só que Hitler lá nas suas doidices foi demais e criou a sua própria ideologia que tem pensamentos comunistas. Ou seja, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de questões comunistas. Por quê? O comunismo ele corre um sério risco de voltar. E a gente tem esse lado negro aí do comunismo que matou, torturou, levou à fome, à miséria, né? A gente tem hoje exemplos de países comunistas como a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país comunista e a gente vê lá a população que é privada de direitos essenciais. Apenas uma pessoa diz tudo que acontece no país. Então a gente tem que ter esse cuidado. Se você gostou desse vídeo, quer mais vídeos como esse, você comenta aqui embaixo, né? Deixa o like para a gente saber que você gostou. Compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas e até o nosso próximo vídeo.